Você tem dificuldade em dizer não para as pessoas? Você tem facilidade em se anular para dizer sim para as pessoas? E será que quando você diz sim para os outros, você está dizendo não para você? Hoje eu te convido a investigar os lugares onde você está dizendo sim para todas as pessoas e não para você mesmo. Será que o seu sim para os outros é não para você? Será que quando você diz não para as outras pessoas, na verdade você está dizendo sim para você? O meu nome é Débora Azevedo e eu sou uma desadestradora de pessoas, desadestradora de mentes. E hoje eu estou aqui para falar para você sobre ferramentas energéticas e quânticas que vão transformar a sua vida, que vão levar para você do lugar onde você hoje está dizendo sim para todos os outros e não para você mesmo, onde você pode começar a dar os primeiros passos no músculo da autoconfiança, onde você pode de verdade começar a dizer sim para você. Então vamos lá. Quando é que você faz isso? Tem pessoas específicas que você não consegue dizer não? Ou é para todo mundo que você faz isso? E quando é que você faz isso? Quando é que você começa a dizer não para você? Será que você, a sua mente, ela foi adestrada a dizer sim? Então vamos lá. Quando você diz sim para as outras pessoas, querendo dizer não, mas você diz sim, e você diz não para você, ou seja, você não quer dizer sim, você quer dizer não. Mas você, às vezes, pode ficar o quê? Sem graça, você não quer desagradar o outro, ou você fica constrangida de dizer não, ou será que, como é que as pessoas vão me ver, como é que elas vão me enxergar se eu disser não para elas? E aí você diz sim, querendo dizer não. Nesse momento, o que você faz com você? O que você diz para você quando você quer dizer não e você diz sim? Quantos sapos você vem engolindo ao longo da sua vida para sempre dizer sim, para sempre estar disponível para o outro? O que isso vai ocasionando na sua vida quando você sempre diz sim? Ah, tá bom. Aí, tipo, no trabalho, alguém te pede para fazer alguma coisa que de repente não é, você não queria fazer, ou alguém na sua família pede para alguma coisa para você, algum amigo, e você diz, não, tá bom, eu vou fazer. E você tá super atolada, tá cheio de trabalho, tá cheio de outras funções, mas você diz sim só para agradar o outro, só para não desagradar. Talvez nem seja agradar, mas seja não desagradar a outra pessoa. E aí você se desagrada quando você faz isso. Como é que você fica quando você faz isso? Então hoje eu tô aqui para falar para você sobre o endividamento emocional. Porque o que acontece com você quando você faz isso? A conta, ela não fecha. A conta não fecha quando você tá sempre dizendo sim para o outro. Quando você tá sempre dizendo sim para o outro e não para você. Não é quando você somente diz sim para o outro, é quando você diz não para você. Porque, de verdade, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Será que seria você? Então, se você diz não para o outro, será que você está dizendo sim para você? Então, vamos lá. O que aconteceu? Em que momento esse adestramento mental ele teve início? Será que foi na sua primeira infância, em algum momento que você, putz, eu preciso, seja uma boa menina, por exemplo. Às vezes, os pais dizem, seja uma boa menina, seja uma boa menina. Ou, ai, nossa, ela é tão bacana, ela é tão gentil. E aí você fica refém. De que você tá refém? Do que você tá refém quando você faz isso com você? O que está gerando esse endividamento emocional? O quanto você engolir sapo é um endividamento emocional com você.
Então, quanto você está endividado? Quantas contas não fechadas, quantas contas em aberto você tem hoje? Quanta conta? Conta pra mim aqui. Quantas contas em aberto você tem hoje que está criando esse lugar em você onde as contas não estão fechando na sua vida? Então agora é a hora de você começar a de verdade a se empoderar de você. Eu tenho várias ferramentas energéticas, né? Então agora é a hora de você começar a de verdade a dizer mais sim para você. Então o que é dizer sim para você? Então que tal você começar a desenvolver o músculo do sim para mim? Eu te convido hoje, eu te convoco, porque Débora Azevedo não convida, Débora Azevedo convoca. Eu te convoco a dizer mais sim para você. Porque o que é de verdade essa energia quando você diz sim para você? Você começa a olhar, a se honrar a sua vida, honrar aquilo que é tudo, que é muito importante para você. Por exemplo, você chega lá e diz: puxa, isso não funciona para mim. Talvez você comece a dizer para as pessoas: olha, isso não funciona para mim, tá? Esse tipo de situação, ela não funciona, eu não fico confortável nisso. Então, como você pode fazer isso com você? Quanta presença você pode ter dentro de você para que você de verdade comece a dizer mais sim pra mim, sim pra mim, sim pra mim. Tipo, yes for me, yes for me, yes for me. O quanto você está se deixando para trás. E aí quando eu falo isso, eu falo de um espaço de você honrar você. Honrar você. Porque se você olhar, por exemplo, fala-se muito em você honrar as pessoas. Mas e se a pessoa mais importante, a primeiríssima pessoa a você honrar for você? A sua vida. Então, quanta desonra tem quando você diz sim para o outro e não para você? Então, eu te convoco a você escrever agora numa folha de papel, no seu celular, no seu computador, onde for, guardanapo, a você se colocar isso como tarefa para você. Toda vez que você disser sim, você conectar com você e dizer para você: esse sim para o outro, ele está dizendo um não ou um sim para mim? Colocar esse músculo, desenvolver esse músculo, essa musculatura. Porque quanto mais você fizer isso, quanto mais você vai ficar, você fizer isso, mais saradinha em você vai ficar. O pessoal fala muito em ficar sarado na academia, né? Tipo, abdômen negativo. Então, é sim pra mim, yes for me, sim pra mim, sim pra mim, sim pra mim, sim pra mim. E aqui eu não falo de um espaço de você: Débora, mas será que eu vou estar sendo egoísta se eu fizer isso? Será que vão me enxergar como uma pessoa... Como é que vão me enxergar? Eu te pergunto. E se não se tratar do que como as pessoas vão te enxergar, mas sim como você se enxerga? Como é que você se enxerga? Como é que você se olha na frente do espelho quando você diz sim para os outros e não para você? Quanto isso gera esse endividamento emocional? Então, eu tenho várias ferramentas energéticas, que são as perguntas, porque a pergunta, ela empodera. A pergunta, ela empodera você de você. Então, agora, se você começar a fazer essa pergunta: esse sim para o outro é não ou é sim para mim? É sim ou não para mim? Comece a desenvolver esse músculo, porque vai te trazer o quê? Para presença. Te traz para presença, porque a gente, geralmente no dia a dia, a gente não faz isso, A gente fala sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. É tudo muito rápido. Nem chega a pensar. O quanto você está nesse piloto automático de ter que fazer isso, porque isso é o certo, isso é o adequado, isso é o que as pessoas esperam de você. Então, quanto você está vivendo para corresponder às projeções e às expectativas que as pessoas têm de você, ou os julgamentos que as pessoas têm de você. Por quê? O que é isso? O que é dizer sim
para você? O que é para você dizer sim para você? Quando você pode dizer sim para você? Quando você... E quantas vezes você fica com sentimento de culpa? Quando você fica na distração da culpa, quando você diz sim para você. Porque às vezes dizer sim para você quer dizer não para os outros. E por que eu tô falando tanto, tô tocando tanto nessa tecla do sim para você? Porque a grande maioria das pessoas que eu atendo, seja nos cursos, nos treinamentos, as pessoas que me escrevem no meu direct, me mandam um e-mail, elas falam: Débora, eu tenho muita dificuldade em dizer não para as pessoas. Eu tenho muita dificuldade em dizer não. O que é dificuldade de dizer não para os outros? Mas muita facilidade em dizer não para si mesmo. Ou seja, a conta não fecha. Bebê, a conta não fecha. Se você tem facilidade em dizer não para você, acorda. Acorda, meu amor, porque a conta não está fechando. E se a conta não fecha, isso cria o endividamento emocional. Cria esse lugar que você já sai, já começa o dia devendo. Uau! O que você ama em começar o seu dia devendo? Débora, eu não acho nada disso, sabe, Débora? Nada disso. Eu não gosto disso, de começar devendo emocionalmente as pessoas. Mas se você diz sim para o outro e não para você, você está viciado em se maltratar. Você está viciado em se autoflagelar. Você está viciado nos maus tratos com você. Porque se você tem facilidade em dizer não para você, uau! O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com você? Que está criando toda essa dívida, todo esse endividamento emocional. E eu te pergunto, agora te convoco a olhar para isso, a se dar conta. Então entre em contato com você agora. Entre em contato com você e analise, nesse dia de hoje, até agora, olha para o relógio e pergunte-se, até agora, quantos nãos para mim eu dei hoje? Quantos nãos para mim eu dei hoje? Uau! Quantos nãos para você deu hoje? Anota. E se for muito difícil, porque a gente não é um botãozinho que vai lá, desliga e apaga, on, off, né? Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Como é criar esse músculo da presença? O músculo do yes for me, sim para mim. Como é para você criar o músculo do sim para você? Então, se você, por exemplo, vamos lá, suponhamos que você tenha dado 5 nãos para você hoje, você pode perguntar: e se amanhã eu diminuir um nãozinho? Um só, comece devagarzinho, né? Uma maratona começa com o quê? Com o primeiro passo. Ninguém começa a maratona já com 5 quilômetros corridos. No primeiro passo. Então bora lá, primeiro passo. Meio não, meio não tem, gente. Não tem meio não. Tem um não a menos. E perceba como você ficou. Que tal você começar a olhar, uau, como é que eu fiquei com esse não? O que veio à tona? Por que vai acontecer com você quando você começar a fazer isso com você? Por exemplo, você vai começar a ficar presente com o que está rolando dentro de você. Presença. Isso aqui se chama autoconhecimento. Conhecer a você. Saber o que está rolando aqui. Aí talvez você comece a ver, a se dar conta que você está querendo agradar as pessoas. Ai, Débora, eu não consigo. Ok, beleza.
um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Pergunte-se, se for muito difícil, dolorido, doloroso, você pergunta para você, o que acontece? Qual a dificuldade que eu tenho em dizer não? O que eu pretendo? O que eu estou desejando com isso? O que eu pretendo com essa situação? O que eu estou pretendendo aqui? O que eu estou pretendendo aqui? De verdade, de coração, sendo brutalmente honesto e honesta com você. Se eu tivesse sendo brutalmente honesta comigo aqui agora, o que eu estou buscando? Aí talvez você descubra que você está querendo comprar o amor das pessoas, ou a atenção, ou o respeito, cortando alguns pedacinhos de você, criando o endividamento emocional, uma dívida emocional. Se você zerasse todas essas dívidas, o quão mais leve você ficaria com você? Então vamos lá olhar para isso, vamos lá entrar em contato com isso agora. Então, quão mais leve você pode ir ficando, quanto espaço mais você pode ir criando aí, ó, no teu HD, né, no teu mais espaço, porque você não tem uma dívida com alguém. Principalmente, pessoas, quando você faz algo para alguém, por exemplo, que você tem você se sente, às vezes a gente se sente numa dívida emocional com as pessoas, né? Por exemplo, uma amiga tua que foi super legal com você. Então já tive casos, por exemplo, de uma amiga que ela foi muito bacana comigo. Então ela foi ótima num período da minha vida, eu tenho uma gratidão enorme. Então essa amiga, ela achava que eu sempre tinha que fazer o que ela queria quando ela, né? Então ela criava, né, situações que eu tinha sempre que dizer sim para ela, né? Porque ela fazia uma bondade, né? A bondade, só que era bondade para criar obrigação no outro, para que ele sempre faça a você, né? Você faça para ela o que ela quer, porque ela acha que já fez muito por você. Então você vai criando débitos. Então, quantas obrigações as pessoas criaram em você? Quanto você se sente endividado com as pessoas? De verdade, assim, quanto você se sente endividado com algumas pessoas? Porque elas fizeram alguma coisa em algum momento e agora você vai ter que pagar a vida inteira, ad eterno. Porque lá em 1930 ela foi legal com você. Aí você fica nesse espaço, nesse lugar de ter que sempre corresponder ao que ela tem. Porque talvez você talvez tenha o ponto de vista ou a crença de que se você não fizer isso ou aquilo, você está sendo ingrato. Então, se você puder ser eternamente grato, entretanto, não mais abuso com você. Eu sou grata a você pelo que você me fez, serei eternamente grato, mas eu não tenho mais dívida com você. Percebe a diferença? Então, quantas situações você vai se colocando ao longo da vida? Ou quantas pessoas fazem algo com você para criar essa obrigação? O quanto você fica obrigado porque alguém foi bacana com você ou simplesmente porque você, às vezes, você tem dificuldade em dizer não para os outros. O que é esse ponto de vista? O que é essa crença de nunca dizer não para os outros? Mas muita facilidade em dizer não para si mesmo. Olha que loucura! Isso se chama insanidade. Então, quantas insanidades você está utilizando para dizer não para você? Quantas loucuras você tem feito para dizer não para você? Então a gente tem, né, um ponto na cabeça, chamado nas barras de Axis. Tem uma barra que se chama
bondade e gratidão. Então, nessa bondade, nessa barra, é uma barra onde a gente, onde quando você toca, aqui tem uns pontos de vista exatamente sobre isso que eu acabei de falar, sobre as pessoas fazerem algo para você para criar obrigação em você. Então, ela cria obrigação. Então, por exemplo, suponhamos, alguma amiga te emprestou um dinheiro em algum momento, ela foi bacana com você, já tive esses casos. Tive um caso de uma amiga que ela foi muito bacana comigo numa época, foi super importante. E ela me apresentou outras pessoas e nisso essas outras pessoas criaram, né, a minha network expandiu por causa dessa amiga. Passou muito tempo e essa amiga, ela não prosseguiu o caminho, ela não avançou muito. E toda vez que eu ia na cidade dela, eu ia visitá-la. Até que chegou um dia que era muito pesado ir na casa dela, porque eu entrava lá e ela começava a reclamava de tudo, de todas as situações, e era muito pesado. E naquela época eu tava no momento que eu tava bem acima do peso que eu sempre tive, então eu tava mais, digamos, gordinha. E ela falava, nossa, como você tá gorda. E ela tinha umas formas assim, ácidas de tratar, uma forma ácida de se dirigir a mim. E eu, toda vez que eu ia lá, mesmo a contragosto, toda vez que eu ia no país dela, que ela não é brasileira, quando eu ia visitá-la quando eu ia nesse país. Eu ia visitar. Até que chegou um dia que eu saí de lá tão assim, falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu me senti obrigada a visitá-la, porque quando eu tinha 19 anos, ela fez uma coisa muito legal pra mim. E de verdade, eu queria, não é que eu quisesse agradar, acho que também eu queria agradá-la, mas eu não queria que ela achasse que eu tinha mudado muito, porque hoje eu não preciso mais dela, que eu estava sendo ingrata e que eu não era grata ao movimento que ela fez para me ajudar quando eu tinha 19 anos. Então eu vivia com isso, me agredia, não era honroso comigo, porque era um ambiente pesado, é uma pessoa que não escolheu seguir, avançar na vida, e como eu tinha avançado, eu ficava, putz, mas e se ela achar que eu não fui grata? Eu sou tão grata a tudo que ela fez comigo 20 anos atrás. E se eu puder continuar sendo grata, mantendo a gratidão? Só que quando eu vou até ela e recebo todos esses julgamentos sobre o meu corpo, sobre a minha pessoa, é agradável? Para mim, naquele momento, não estava sendo agradável. Então eu estava dizendo sim para ela, para visitá-la, e não para mim. Não para mim. E aí naquele dia eu fui com uma amiga e aí ela falou assim, Débora, eu tô achando que você não tá achando que você tá na obrigação de ter que visitar essa pessoa? Eu falei, é verdade, eu tô me sentindo na obrigação de ter que visitá-la, para que ela não pense que eu sou ingrata. Será que isso é verdade ou é o julgamento? Quanto julgamento eu tinha que ter comigo? Quanto eu tinha que cortar a minha consciência para não estar presente com o que ela estava escolhendo? Ela estava escolhendo alguma coisa, se manter naquele lugar, se manter na invalidação, se mantendo, seja lá o que ela estava criando para a vida dela. Mas ela não estava escolhendo mais, porque era sempre muito julgamento e a vida dela, de vários aspectos, era muito difícil, né? Financeiramente, psicologicamente, em termos de saúde. E eu oferecia ajuda, porque de verdade eu queria eu queria retribuir tudo que ela fez por mim. Eu queria que ela
pudesse ser aquela mulher de 30 anos atrás, quase. Eu queria que ela fosse como eu. Eu queria que ela se expandisse. Só que ela não estava escolhendo isso. Então eu pergunto para você, o quanto você anula você? Você está dizendo não para você? Você está criando endividamentos emocionais com você? Quando você faz isso com você, quando você vai para esse lugar, é esse lugar que você vai. Agora é a hora de você dizer mais sims para você. Então, eu vou pedir para você fazer uma outra prática. Anota aí. Você vai dizer: quando eu digo sim para mim, qual é a sensação? Vamos criar um músculo de dizer sim para você? Quando eu digo sim para mim, o que acontece comigo quando eu digo sim para mim? Ai, Débora, quando eu digo sim para mim, que também é sim para o outro, eu me sinto bem. Agora, quando eu digo sim para mim e é não para o outro, aí eu me sinto mal. Você se sente mal? E quando você diz sim quando você diz não para você? Quando você diz sim para o outro e não para você, como você se sente? O quanto isso é engolir sapo? Quantos sapos você tem engolido? Ou o quanto você está viciada ou viciado em engolir sapo? Quanto para você é comum engolir sapo? Ah, é comigo, eu dou conta, eu dou jeito, eu vou dar, né? Vou botar aí alguma coisa, um sorrisal, né? Como esse sapo, passo mal, tem digestão, mas depois eu dou conta do sapo. De quantos sapos você está vivendo para dar conta? Quantos sapos você tem engolido ao longo da sua vida? Quantos sapos você está tendo que dar conta na tua vida? Bora! Hashtag chega de sapo, chega de engolir sapo, chega de tomar sopa de sapo, sapo ensopado, sapo picadinho, sapo flambado, sapo tostado, sapo no café da manhã, no almoço, no jantar. Sapo como, gente? Sapo cozidinho, fritinho, picadinho, no omelete. Sapo de várias formas. E você tá engolindo sapo, e tá engolindo sapo, e tá engolindo sapo. O quanto isso cria essa dívida emocional. E para onde vai essa dívida? Para onde vai essa conta? Para onde está indo essa conta? Me fala aqui, ó, olhando dentro do meu olho, me conta para onde é que está indo essa conta? Para algum lugar ela vai. Porque, ó, não fica assim. Nada fica impune no universo. Nada. Então, para onde é que está indo? Para algum lugar ela vai. Para onde vai? Me conta para onde é que está indo a tua dívida. Será que é por isso que você fica tão cansado, que não consegue nem se levantar quase da cama? E quando faz as coisas se arrastando o corpo por aí, arrastando você por aí, porque é tanto peso que você carrega. Se você pudesse escolher diferente, se você pudesse de verdade escolher diferente, pudesse criar o músculo do sim para você. Agora é a hora de você dizer mais sims para você? Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, eu disponibilizo
várias coisas nas redes sociais. Eu tenho os meus treinamentos online, treinamentos presenciais, e tenho várias ferramentas distribuídas aqui nas redes sociais. Mergulha mais em você, busque mais você, busque o lugar onde você, né, se você está disposta a criar a vida dos seus sonhos, vivenciar. Então, você quer vivenciar a vida dos seus sonhos? Então, conheça os meus treinamentos, conheça as ferramentas que eu disponibilizo nas redes sociais, os meus treinamentos online, presencial. O que você pode fazer por você que ainda não fez? O que mais é possível que você nunca considerou possível porque era muito impossível para ser possível? Um beijo no seu coração.